Querido Deus que está nos céus, obrigada por nos conduzir em segurança por mais uma semana e ao compartilharmos juntos esses minutos antes de iniciarmos o sábado, pedimos a tua bênção. Nos abençoe com a tua presença. Enquanto esperamos ansiosos pelo sábado, esperamos mais de tua chuva, tuas mensagens, tua verdade, que continuará a nos purificar e nos santificar e nos transformar à tua imagem. Oramos assim para que o Senhor esteja conosco agora, para que nesse tempo de preparação possamos aproveitar da melhor maneira esses momentos juntos. Senhor, temos muito para agradecer. Nosso mundo está convulsionado, mas o Senhor tem dado luz ao seu povo. Que mostremos nossa gratidão ao estudá-la e compartilhá-la. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Ok, nós estivemos estudando o ateísmo e começamos com o grande conflito, onde Ellen White fala sobre a Babilônia, sendo formada por várias organizações e grupos religiosos. E ao entrarmos nos princípios, ideologias e filosofias de Daniel 8, creio que podemos dizer com segurança que o ateísmo é uma religião. Tem todas as características de uma falsa religião. Porque iniciamos com Babilônia, tivemos que revisitar o alfa de Babilônia, seu começo, sua raiz, que é Babel, a Torre de Babel. E quando olhamos essas passagens sobre Babel, em Patriarcas e Profetas, depois de termos lido Gênesis 11, alguém quer compartilhar as características de Babel que se destacaram quando lemos Patriarcas e Profetas? Somente características conclusivas conectadas com a Torre de Babel. Eles queriam ser lembrados, famosos e bem falados para sempre. Sim, eles queriam. É quase como se quisessem imortalidade, mas queriam ser lembrados, queriam perpetuar sua fama às últimas gerações. Obrigada, Catherine. Eles não queriam ser esquecidos. Perdão, Brennan? Era eu, Terry. Molly, desculpe. Eles queriam governar oprimindo a outros. Sim. Começaram com o movimento de liberdade, porque eles não queriam ficar sob as restrições da lei de Deus. Queriam liberdade, mas isso terminou, na verdade, eles queriam uma monarquia para controlar o povo. Obrigada, Molly. Claro, se você tem uma monarquia, você vai ter um rei. Quem era o rei deles? Nimrod. Sim. Deixe-me falar um pouco sobre Nimrod. Me deparei com uma cita interessante de Joséfo. Joséfo era um historiador antigo. Temos que ter cuidado com Joséfo como fonte de pesquisa, porque ele escreveu 2 livros de história. Um deles era uma versão para os judeus, que não temos hoje, e outra uma versão para os romanos. Os romanos eram muito interessados na história judaica, então ele tendeu a adornar as coisas para eles e não dizer nada de romano para os romanos. Seria muito interessante ter essa versão judaica para ver a diferença, mas ela foi perdida. Então deixe-me ler algo que Joséfo disse sobre Nimrod. Ele disse: agora foi Nimrod quem os excitou a tal afronta e desprezo de Deus. Ele era neto de Cã, o filho de Noé, um homem valente de mão grandemente forte. Ele os persuadiu a não atribuí-lo a Deus, como se fosse
por intermédio dele que eles estavam felizes. Então, o que ele não queria que eles atribuíssem a Deus? O parágrafo está falando sobre isso, sua prosperidade. No parágrafo anterior, se fala de quão prósperos eram na planície. Então, Nimrod diz que isso não tem nada a ver com Deus. Por que vocês estão felizes? Mas quer que eles acreditem que foi sua própria coragem que alcançou sua felicidade. Ele também mudou o governo gradualmente em tirania, vendo nenhuma outra forma de tirar das pessoas o temor de Deus, senão trazendo-os a uma constante dependência de seu poder. Ele também disse que se vingaria de Deus, como se ele pensasse em afogar o mundo novamente. Então ele se vingaria de Deus se ele mandasse um novo dilúvio. Para isso, ele construiria uma torre tão alta que as águas não a alcançariam. E assim ele se vingaria de Deus por ter destruído seus antepassados. Agora a multidão estava pronta para seguir a determinação de Nimrod e avaliar com mera covardia se submeter a Deus e construir uma torre, sem causar dor ou sem negligência no trabalho. E por razão da multidão de mãos empregadas, a torre ficou muito mais alta do que qualquer um esperaria. A espessura dela era tão grande e foi construída com tanta força que sua altura parecia menor do que realmente era. Foi construída com cimento queimado, junto com argamassa feita de betulina, para que não fosse sujeita à entrada de água. E depois ele continua contando a história da reação de Deus a essa torre. Há um par de coisas interessantes aqui, e que ele não consegue fazer que a população pare de temer a Deus. É por isso que ele precisa pô-lo sob seu controle. E as pessoas, uma vez que entenderam essa ideia da torre, realmente ficaram felizes de participar. Eles amaram a construção dessa torre e eles se engajaram com muito zelo e a obra foi feita com muita rapidez, construída rápido. E porque foi emergida rápido, mais cedo do que qualquer pessoa pudesse se imaginar. E de maneira tão forte que não parecia tão alta quanto era. Desculpa, eu estou lendo errado. Sua grande altura à vista parecia ser menos do que realmente era. É assim, ela era mais alta do que parecia. Foi isso mesmo que eu tinha dito. Não importa, só um par de coisas interessantes aqui. Isso foi tirado da tradição judaica. Esse conto também está no Talmud e na Midrash. Assim, há diferentes fontes que concordam. Isso nos dá um pouco de perspectiva sobre Nimrod. Nimrod, o caçador poderoso diante de Deus. Quando diz diante de Deus, a tradução literal do hebraico é na face de Deus, que significa contra o Senhor. Então ele era um caçador poderoso contra Deus. E alguns dizem que ele é o Baal original. É daí que ele viria a adoração de Baal. E Baal é Deus da fertilidade, mas também o Deus das tempestades, de tempo e chuva. Fertilidade e chuva juntos. Isso é um tanto quanto interessante quando pensamos no dilúvio e na construção da torre. Ele se torna o Deus do tempo. Ele vai controlar as circunstâncias que estavam perturbando as pessoas e colocando nelas o temor. O temor de Deus. Falamos de Nimrod, que ele era monarca. Falamos que eles queriam construir uma torre que perpetuaria sua fama. Mas alguma característica que podemos ressaltar? Local e depois mundial? Sim, obrigada, Marie. Enquanto constroem a cidade, na planície, seu objetivo a longo prazo era ser um reino universal.
Obrigada. Algo mais? Deus queria que eles se espalhassem, mas ao contrário, permaneceram juntos. Sim, as pessoas que ficaram na montanha em algum momento se dispersaram, mas, como a Marie disse, seu objetivo a longo prazo era crescer universalmente. Mas para aquele propósito de estabelecer o seu reino, se reuniram, consolidaram seus talentos e habilidades. Obrigada, Molly. Autopromoção. Autopromoção? Autopromoção, sim. Nós vimos isso na construção da torre. Era para perpetuar sua memória, devia ser um monumento para sua sabedoria, sua engenharia e talentos. Tudo sobre autopromoção, se exaltarem. Então, autopromoção. Tem mais uma coisa que estou procurando. Pensem em por que estão construindo a torre. Uma das razões para a construção da torre é a autopromoção, e a outra é... Catherine? Eu ia dizer, pesquisar sobre onde veio a chuva, que eles queriam encontrar uma razão. Sim, se conecta a isso. Sim, por quê? Eles queriam encontrar causas naturais e assim poder ignorar a crença em Deus, eu acho, de que não era Deus quem não existiria. Se pudessem explicar com a ciência, isso seria um pouco do que entendi. Sim, sim, verdade, verdade. Autoexaltação, de alguma forma? Sim, bastante conectado com autoexaltação. Exaltá-los através de sua sabedoria, seu conhecimento. Mas há outra coisa conectada com o que querem encontrar, Catherine. Por que eles querem encontrar? O temor de outro do dilúvio. Estão se exaltando, sim. Então é como matar dois coelhos com uma cajadada só. Eles escapam do dilúvio, mas também se tornam super inteligentes e assim podem determinar como funciona, entender como funciona a priori. Então pensem nisso. Estão construindo a torre, todos estão envolvidos. Perdão, Molly? Eles querem garantir sua própria segurança. A autopreservação. Duas coisas, autoexaltação e autopreservação. Sim. Então, o que está sendo preservado? Na realidade, todos vão conseguir chegar no topo da torre? Só as pessoas ricas e famosas da época, o mesmo que hoje em dia. As elites? Mas se são só as elites que vão chegar lá em cima, o que eles podem prometer para todos os outros? A gente vai resolver, nós vamos chegar tão alto que vamos conseguir salvar vocês. Nimrod tinha o que chamamos hoje de complexo de Messias, que se encaixa na nossa contrafação de Daniel 8. Daniel 8 tinha um príncipe, Cristo, como verdadeiro. E na contrafação você tem outro Messias, porque é Messias o príncipe. Então você tem uma versão face do Messias o príncipe na contrafação, o que significa que você tem um libertador, alguém com complexo de Messias. Essas elites vão subir a torre, tem que resolver isso para todo mundo, e todos estão muito entusiasmados para terminar essa construção. Autopreservação, autopromoção, andam juntos. E claro, são ateus. Por isso estamos estudando eles. Esse foi o Alfa, as raízes de Babilônia, em Babel. E agora passamos a Babilônia moderna, Ômega, e começamos a ver riscos
catastróficos globais, riscos existenciais. O que está deixando as pessoas com medo hoje e por que estamos pensando como um ateu? Porque somos cristãos e somos adventistas do sétimo dia, que significa que nós lemos o final do livro, nós sabemos o que vai acontecer. Por isso é muito difícil se envolver ou estar conectados mentalmente com o que está preocupando a maioria das pessoas no mundo, até mesmo alguns cristãos. A maioria dos cristãos crê na segunda vinda, pode que não seja em seu tempo, mas acreditam em algo apocalíptico, algo muito assustador. Mas se você é um ateu ou alguém que simplesmente não acredita em nada, então, o que vai te perturbar? Fizemos umas listas. Antes de mais nada, definição. Risco de catástrofe global é um evento futuro hipotético que poderia trazer dano ao bem-estar humano em escala global. Isso é diferente de risco existencial. Um risco existencial poderia abreviar permanente e drasticamente o potencial da humanidade. Algo catastrófico pode não varrer tudo, mas poderia certamente matar um monte de gente. Algo existencial tem a propensão de dizimar a humanidade e trazê-los à extinção. Estamos olhando para os dois, riscos catastróficos e riscos existenciais. Primeiramente, fomos para os riscos catastróficos não antropogênicos, que significa que são causados naturalmente, não feitos por homens, mas naturais. E nós vimos a possibilidade de um asteroide. Deixa-me só compartilhar a tela. Isso apareceu, e isso é algo que somente esse mês foi descoberto. Esse grande asteroide destruidor de planetas que vem em nosso caminho. Acontece que não vai nos acertar, somente está em direção a nós, mas essas coisas acontecem com regularidade. A NASA está observando. Há agências, organizações assistindo isso. Com um diâmetro de 1 a 2 quilômetros, essa rocha do espaço atravessa a órbita, mas não há chance de acertar a Terra. Dizem que descobriram o maior asteroide destruidor de planeta em 8 anos. Vai atravessar a órbita, possui um nome, etc, etc. Isso pode te dar uma ideia de que essas coisas estão sendo observadas. E falamos sobre... A NASA, na verdade, tem um outro nome, não é? Teste de redirecionamento de asteroide duplo. Não sei se eu vou conseguir escrever isso em algum lugar. Temos que apagar isso. Só um momento. Se vocês pesquisarem no Google, Double Asteroid Redirection Test. Teste de redirecionamento de asteroide duplo. Eles acertaram um dos asteroides. Isso é o DART. O acertaram recentemente e isso o desviou. Isso é uma das coisas que estão tentando fazer em caso de um asteroide do mal vindo na nossa direção. Depois falamos sobre aquecimento global e colocamos o aquecimento global sobre humano e natural. Mas o que causaria um aquecimento global natural? Alguém lembra? Aconteceu neste ano. Esse é o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai.
Isso foi em janeiro deste ano. O que ele fez foi aumentar a temperatura climática e depletar o ozônio da estratosfera. E essas estatísticas foram lançadas em agosto e setembro. O impacto dessa erupção vulcânica teve no aquecimento global. Vai ser dissipado, mas são essas supererupções vulcânicas que podem causar um aquecimento global descontrolado. O último que aconteceu foi por volta dos 26 mil anos atrás, na Nova Zelândia. E creio que o primeiro foi há 400 mil anos atrás. Lembre-se que estamos usando nossa mente ateia. Então, supererupções vulcânicas ou qualquer erupção vulcânica que pode causar aquecimento global. Eu escutei alguém falando? Eu só disse vulcão, mas você já colocou aí. Obrigada, Marie. Desculpe. I'm sorry. Graham's got his O hand up. Graham está com a mão levantada no chat. Graham, obrigada. Sorry, I was just answering. Desculpa, the eu volcano estava question. respondendo a pergunta do vulcão. Ok, certo. Por enquanto, vamos pular recursos, porque havíamos pedido sugestões. Pandemias. Colocamos isso sobrenatural. Isso deveria estar sobrenatural? É uma outra pergunta. Sabemos que a pandemia de Covid, de SARS-CoV-19, não foi feita em laboratório, mas isso significa que foi necessariamente natural? Aqui temos um artigo do The Guardian, já tem uns 2 anos. Pandemias resultam da destruição da natureza, dizem as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde. Aqui diz, pandemias são, como a de coronavírus, são o resultado da destruição da natureza por parte da humanidade, de acordo com líderes das Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde e da WWF Internacional. E o mundo tem ignorado essa realidade por décadas. O que estão dizendo? As pandemias são, de fato, feitas por homens, embora não estejamos criando as pandemias artificialmente, são resultado da interferência e destruição humana do habitat da vida selvagem. Então, vou tirar pandemias daqui e vou colocar bem aqui. Outra coisa porque as pessoas estão preocupadas são extraterrestres inimigos. Temos filmes sobre isso. Falamos em supererupções vulcânicas. Depois estava o Sol se tornando uma grande estrela vermelha, que vai acontecer dentro de 5 bilhões de anos. Mas em 1 bilhão de anos não poderemos viver nesse planeta e terá ficado muito quente por causa do Sol, que começou a se decompor, e isso incrementaria a luminosidade, o que significa que aqui ficaria mais quente e toda a nossa água ia evaporar. Então temos 1000 anos, embora o Sol ainda tenha 5 mil anos antes de virar uma grande bola vermelha. Então, aqui estão algumas causas naturais e depois fomos às causas antropogênicas e vimos a inteligência artificial, e essa é uma das principais coisas que assustam os cientistas. Então, eu vou escrever aqui, AI, mas na verdade eu vou escrever AGI. Vou apagar AI. Por quê? Porque a inteligência artificial é a ciência conectada com ela. A engenharia conectada com ela é uma... É progressiva, crescente, está se desenvolvendo.
Ok, o conhecimento está crescendo o tempo todo. E sobre a inteligência artificial, já estamos rodeados com muito dela. Se você está usando um aplicativo de navegação, essa é inteligência artificial. Se você tem uma Siri ou um aplicativo auxiliar, daqueles que se ativam com voz, a Apple tem a Siri, qual era o outro? Siri e Alexa. Elas são ciências artificiais, assistente do Google. Reconhecimento facial é inteligência artificial. Nosso banco online tem muito de inteligência artificial. Não são o tipo de inteligência artificial que assusta as pessoas. É a AGI, Inteligência Artificial Geral. Inteligência Artificial Geral é quando uma máquina pode escrever seu próprio software. É quando uma máquina se torna tão inteligente quanto um humano. A inteligência se torna autoconsciente e pode escrever seu próprio software. Vocês devem ter escutado a palavra senciente. Este ano, em junho, havia um engenheiro do Google que foi demitido porque ele disse que a maquinária na qual estava trabalhando se tornou senciente, então o Google o demitiu. Senciente significa que se torna autoconsciente. Conseguia ter conversas com esse funcionário do Google. Então, tem muita controvérsia lá fora, se essa maquinária é suficiente ou não. Nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas fiquem com isso em mente. Há uma diferença entre AI e AGI. Agora deixem eu mostrar algo. Em 2014, Elon Musk disse que a inteligência artificial era a nossa maior ameaça existencial. O investidor de inteligência artificial diz que a humanidade tem risco de invocar um demônio e pede por mais supervisão regulatória. Elon Musk falou contra a inteligência artificial, declarando que a ameaça de sobrevivência mais séria à raça humana. Logo, no mês do ano, o Stephen Hawking, em dezembro, apareceu e disse: a inteligência artificial poderia ditar o fim da raça humana. Astrofísico famoso. Ele disse: o desenvolvimento da inteligência artificial poderia ditar o fim da raça humana. O astrofísico famoso disse que acredita que a tecnologia eventualmente se tornará autoconsciente e suplantará a raça humana, pois tem se desenvolvido mais rápido que a evolução biológica. E esse conceito desde 2014 só tem crescido mais. Depois falamos do aquecimento global. Não é tanto o aquecimento global que tem preocupado as pessoas com a ameaça existencial. É o aquecimento global descontrolado, ou deveria colocar o efeito estufa descontrolado. Se você quer saber como o efeito estufa descontrolado se apresenta, então olhe para Vênus. Vênus, há centenas de milhares de anos atrás, tinha uma atmosfera como nós. Depois teve um efeito estufa descontrolado por dióxido de carbono, e agora a superfície de Vênus pode derreter chumbo. Então isso poderia acontecer algum dia, Terra, quando o Sol implodir. Mas há um temor de que o homem esteja apressando isso. Vamos conversar um pouco sobre a diferença entre aquecimento global. O que preocupa as pessoas? Aquecimento global ou esse efeito estufa? E, de novo, quando falamos de guerra nuclear, a ameaça é o inverno nuclear. E partículas que seriam espalhadas pela atmosfera da Terra, que impediriam a luz de passar,
As plantações não cresceriam, falta de comida viria, as pessoas passariam fome, morreriam. O inverno nuclear traria uma extinção. Armas biológicas, biotecnologia. Pessoas estão preocupadas com isso. Depois nós colocamos aqui superpopulação. Alguém viu as notícias essa semana? Que evento especial aconteceu dia 15 de novembro? 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Alcançamos esse marco. Estamos superpovoados. O ABC fez um especial interessante chamado 8 bilhões e contando. E todos os dados que várias organizações mundiais reúnem sobre o assunto. Por volta de 2100, podemos atingir o nosso ápice, que é por volta de 10 bilhões. Nós tivemos meio que um crescimento exponencial na população em um período curto de tempo, mas esperam que haja um platô. Veremos então os 10 bilhões, mas depois haverá um declínio. Portanto, eles não estão tão preocupados com a superpopulação. Por que esses 8 bilhões não estão preocupando as pessoas? Alguém leu? Alguém leu os artigos, ouviu algo sobre por que a superpopulação não é uma preocupação? De que se tratam esses 8 bilhões de pessoas? Que tipo de população somos nós? Somos uma população envelhecida. Estamos ficando velhas, as pessoas estão vivendo mais e não estão tendo suficientes bebês, então a população está envelhecendo. Essa é a preocupação. Então, se vocês assistirem esse especial da ABC, houve um tempo, há algumas décadas atrás, quando a quantidade média de crianças era 5, depois passou a ser 2,5, e agora está ficando, na Austrália pelo menos, os únicos países em que a população está crescendo estão no continente africano, e muito disso tem a ver com mulheres que não podem ter educação e trabalho, mas em países em que as mulheres podem ter educação e trabalho, o índice de nascimento está se lentificando e isso assusta as pessoas. Nós vamos descobrir por que isso é uma preocupação. Vou colocar então superpopulação aqui. Quando falamos aqui de recursos, deveria estar aqui também, porque temos suficientes recursos. É a desigualdade da distribuição dos recursos que é o problema, e isso é causado pelo homem. Falamos de degradação do meio ambiente e depois colocamos pandemia aqui também. Algum comentário ou pensamento sobre esses riscos de catástrofe global, riscos existenciais? Acabei de ver um artigo, não ouvi, mas li a manchete de algo que está falando que a contagem de espermatozoides está caindo também. E me pergunto se tem a ver com o que você vai dizer. Talvez seja por isso que se preocupem com o que você disse hoje à noite. Aí está, Catherine, sim. ABC. Sim. Um novo estudo revela que a contagem de espermatozoides globais está em declínio significante e acelerado. Então, obrigada. Faz parte disso. Não é a nossa preocupação a superpopulação. Nós não estamos nos reproduzindo como antes. Tem outra que podemos colocar aqui. E vou colocar... Onde eu vou colocar isso? Vou me livrar desse. Regimes totalitários repressivos. Regimes. Essa é uma palavra chique para o governo mundial único. Um governo mundial que não significa um risco existencial, mas seria onde a propensão de a civilização melhorar
pararia e caminharíamos para trás. Seria então uma catástrofe global se houvesse um regime repressivo totalitário global. São coisas de que falam. Se esse regime totalitário controla ou coloca os valores nessa era de inteligência artificial geral, então estaríamos realmente em problemas. O problema da inteligência artificial geral é que... Deixa eu ler uma citação para vocês. Esse é um pioneiro da inteligência artificial que diz: se usarmos para alcançar nossos objetivos um ente mecânico em cuja operação não podemos interferir efetivamente, será melhor termos certeza que o propósito posto na máquina seja o mesmo que desejamos. O que ele está dizendo aqui? Se criarmos algo que, no fim das contas, não seremos capazes de controlar, teremos que nos assegurar que os valores objetivos que colocarmos nessas máquinas sejam realmente o que queremos. E essa seria a preocupação se você tivesse um regime totalitário colocando seus valores e objetivos na inteligência artificial. E essa AGI dominar o mundo. Então, um dos cenários que as pessoas sugerem é: suponha que você tem uma inteligência sobre-humana e você diz para essa inteligência sobre-humana: não estou falando de robôs são o corpo, estou falando da maquinaria de computador. E você diz ao computador: nós queremos resolver o aquecimento global. E o computador faz tic-tic-tic e diz: os humanos causaram o aquecimento global, daí matam todos os humanos. Assim, resolvem o problema. Esses são os problemas de que eles conversam e com que se preocupam. Ok. Estamos preocupados com a extinção. Vamos olhar para um quadro mais amplo. Esse é um gráfico do Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. É um grupo de pesquisa que saiu da Universidade de Oxford. E vamos escutar muito sobre a Universidade de Oxford, mas essa é uma ilustração da população hoje e da população no passado. Deixa eu aumentar. Todos esses representam grãos de areia. E cada grão de areia são 10 milhões de pessoas. Então, quantas pessoas já viveram? 109 bilhões de pessoas já viveram e morreram. Cada um desses grãos de areia tem 10 milhões de pessoas e há 10.900 grãos desses nessa ampulheta. São 109 bilhões de pessoas. Lembrem-se, somos ateus, nós temos aproximadamente 300 mil anos. Aqui embaixo temos o homem da caverna, os primeiros agricultores, e depois vamos subindo até chegar aqui. 60 milhões de pessoas morrem todos os anos. Então, temos 6 grãos de areia caindo na nossa ampulheta. 1 hora representa um ano. E aqui temos nossos 8 bilhões. Esse verde pequenininho daqui tem 7,95 bilhões, mas eles não leram as últimas notícias, então vamos dizer que são 8 bilhões. Eles representam os que estão vivos hoje. E logo, cada grão de areia, há 140 milhões de pessoas nascendo a cada ano atualmente. Isso é o que está sendo adicionado à ampulheta. Isso nos dá uma ideia de comparação das pessoas que foram e das pessoas que agora são no tempo presente. Como disse mais cedo, a população estava realmente meio estagnada por mais de um par de centenas de milhares de anos, e somente a partir da era industrial
que a população aumentou e aumentou bem exponencialmente. É por isso que alcançamos a marca de 8 bilhões em um tempo relativamente curto. Então, como será o futuro? Aqui temos outra ilustração. Nosso futuro em potencial é vasto. Vamos aumentar. Deixa eu aumentar um pouco. Ok. Cada triângulo nesse diagrama corresponde a 7,95 bilhões de pessoas. Sabemos que temos 8, mas vamos ignorar isso. Cada triângulo são 8 bilhões de pessoas. Aqui, no passado, ou seja, na parte de baixo de nossa ampulheta, temos 14 triângulos. Isso representa 109 bilhões de pessoas que viveram no passado. Os que estão vivendo no presente são um triângulo. 8 bilhões de pessoas. Como vai ser o futuro? É vasto. Vamos diminuir um pouco. Lembre-se, cada triângulo são 8 bilhões de pessoas. Se nós... Lembrem, vamos voltar para a nossa linha daqui. O tempo de vida médio de uma espécie típica de mamífero é por volta de 1 milhão de anos antes de se extinguir. Isso é o comum. Houve muitas extinções de espécies ao decorrer do milênio. Então, se somos mamíferos e temos 1 milhão de anos, temos estado por aqui por cerca de 300 mil anos. Temos a propensão de viver aqui por mais de 700 mil anos, mas com a tecnologia. E se pudermos passar por todos esses problemas que estão nos encarando no momento, temos potencial de viver por muito mais tempo. E nesse tempo longo haverá muita gente. Então vamos voltar. Só para dar uma ideia para vocês, cada fileira representa as vidas de meio trilhão de pessoas. Se descermos, chegaremos aqui embaixo onde haverá 100 trilhões de crianças nascidas nos próximos 800 mil anos. Nem sequer estamos falando de 1 bilhão de anos ainda. Lembrem-se que só temos mais 1 bilhão antes de que o Sol traga dano à Terra. Fala aqui embaixo sobre o Sol que existirá por mais de 5 bilhões de anos e se ficarmos vivos nesse tempo. Então, como alguém que acredita nisso, como eles buscariam resolver esses riscos existenciais? Como eles lidariam com esses problemas? Filósofos e grupos de pesquisa dedicaram o último par de décadas pensando nesses temas e quero compartilhar com vocês uma solução que lentamente vem tomando o mundo de surpresa. E quando eu digo que só se apresentou de verdade à população geral do mundo neste ano, mas que esteve no meio de grupos de pesquisa de universidades por provavelmente 15 anos, de maneira geral, mas há mais tempo que isso, podemos chegar à década de 1970. E se chama longo prazismo.
E é assim. Esse é o mantra. Pessoas do futuro importam. Pode haver vários deles. E podemos melhorar suas vidas. 3 frases. Agora, quando falamos de longo prazismo, isso é diferente de pensar a longo prazo. Sempre devemos estar pensando a longo prazo. Agora, lembrem-se, quando olhamos para isso, estamos vendo uma contrafação. As pessoas geralmente gostam de pensar a longo prazo, ou se somos espertos o suficiente, deveríamos estar pensando a longo prazo. Toda vez que dirijo rumo ao norte, saindo de Melbourne, e eu vejo todos aqueles novos subúrbios e lugares começando a se desenvolver, você começa a pensar onde está o transporte público, como pode ser que tenhamos só 2 pistas, e é um bom exemplo de que o governo não está pensando a longo prazo. Então, os governos e políticas podem ser um pouco míopes. Míopes porque só veem a curto prazo e não fazem planos para o futuro, e assim como os políticos podem trabalhar às vezes porque é tudo sobre ganhar as próximas eleições. Então é bom quando os governos pensam a longo prazo e fazem planos, mesmo quando não estão governando. Há esforços para pensar a longo prazo, mas às vezes não. Quando pensamos em longo prazismo, não estamos falando sobre consertar o aquecimento global para os próximos 10.000 anos. Estamos falando das próximas centenas de milhares de anos e trilhões de pessoas. Então as pessoas do futuro importam. A premissa é assim. Se estou fazendo uma trilha e deixo cair minha garrafa de vidro e ela quebra, e uma criança vem depois de mim no caminho, talvez de tarde, talvez no dia seguinte, corta seu pé. Eu criei um dano a essa pessoa. Não faz diferença nenhuma se essa criança vem no dia seguinte ou se aparece 100.000 anos depois. E a resposta para esse longo prazismo é não. O que fazemos agora está afetando diretamente as pessoas no futuro. E as pessoas do futuro são muito mais do que as pessoas de agora. Então, o que fazem é quantificar as pessoas. Eles querem fazer um bem maior. E para fazer um bem maior, seria pensar no maior número de pessoas e não no menor número de pessoas. Deixe-me ver se... Deixa eu ver se isso vai deixar mais claro. O argumento-chave dos longoprazistas é que nosso planeta vai permanecer habitável por alguns bilhões de anos, o que significa que a maioria das pessoas que virão a estar vivas, ainda por nascer. Assim, a primeira prioridade dos longoprazistas é minimizar os riscos existenciais. Isso inclui eventos que podem levar à extinção humana. Nós realmente vamos pensar no futuro e todas essas trilhões de pessoas que vão viver no futuro. Portanto, temos que vencer o problema que estamos enfrentando no momento. E o problema que estamos enfrentando é a extinção. Risco existencial e global. Falamos na semana passada sobre que estamos aqui dentro dos primeiros 300.000 anos e os cientistas estão dizendo, talvez tenhamos 30, talvez tenhamos 100, mas duvidamos que tenhamos 200.000 anos pela frente. Já que como
Como mamíferos altamente desenvolvidos, estamos bem mal porque estamos aqui em algum lugar onde não vamos sobreviver. Então, como vamos passar por esse tempo de forma que façamos o maior bem para todos esses trilhões de pessoas? Onde deveria estar nossa prioridade? Curto ou longo prazo? Algum pensamento? Como isso soa para vocês? Eu tenho um comentário. Não sei se é algo bom. Sou familiar como sacrificar poucos em lugar de muitos. Que você disse? Sacrificar alguns por muitos. Sim. Tem havido todos esses grupos de pesquisa e organizações de investigação que têm se desenvolvido nos últimos 15 ou 20 anos, olhando para esses assuntos, esses riscos. E o que resultou daí foi que as nossas prioridades têm que ser para os muitos e não para os poucos. Se você parar para pensar, se isso é o tempo de vida da humanidade, e se pensar nela como sendo um homem de 90 anos, aqui ele nasce e aqui ele morre. E estamos aqui. E algo como uma Segunda Guerra Mundial acontece, entre 50 e 40 milhões de pessoas morrem. Na escala de coisas, esses 40, 50 milhões de pessoas são grande coisa. Ou o que dizer desses 6 milhões de judeus? Quão grande é isso realmente? Quando você tem cerca de trilhões de pessoas permanecendo por bilhões de anos. Sim, é uma quantidade pequena em comparação. Esse homem de 90 anos bateu com o joelho. Ele provavelmente não se feriu, mas com 30, ele bateu o joelho na cama e saiu caminhando. Disso se trata. Então, com o longo prazismo e esse movimento que está crescendo e ficando cada vez mais popular, coisas como enchentes e fomes não são grande coisa porque não são riscos existenciais. A guerra na Ucrânia não é um risco existencial, é uma gota na história. Dinheiro, recursos, políticas precisam ser direcionados a esses problemas? Ou precisam ser direcionados a esses problemas? Muito dinheiro sendo canalizado. Isso não é uma ironia. Não somente ironia. Não somente inteligência artificial, mas em trabalhar em como podem controlá-la. Se chama de alinhamento. Temos que alinhar a inteligência artificial geral com os nossos objetivos e valores e tem um problema com isso. Estão preocupados de que não seja alinhável. Vão pensar o que querem pensar, vão sair do controle. Então, há muito dinheiro sendo canalizado para isso. Vamos falar sobre população. Estamos aqui e dentro de 100 anos nós vamos alcançar nosso potencial completo. De fato, nós atingimos o auge por volta dos 1960 de nosso índice de crescimento. Então, é como se estivesse decrescendo desde a década de 60 e vamos chegar a um platô lá pelos 2100. 2100? Sim. Por que isso é um problema?
para resolver esses problemas, para continuar essas gerações, de que precisamos? Precisamos que as mulheres tenham filhos. Mas não qualquer tipo de filho. Que tipo de criança precisamos que as pessoas tenham? Porque com que tem que lidar? A resposta para todos os nossos problemas está na tecnologia. Então precisamos de crianças inteligentes, crianças educadas. Elon Musk disse que é uma vergonha que os CEOs não estejam tendo filhos. Precisamos que CEOs tenham filhos. Ele teve 9 até agora e pretende continuar tendo mais. Alguém sugeriu que ele precisaria de 500 e ele achou que isso seria um pouco demais, mas ele reconhece que isso é mais. Não sei se tem esses artigos. Não, mas ele disse em um lugar que outro risco era a subpopulação. Então, no que diz respeito à população e aos recursos, precisamos que as mulheres tenham filhos. Mas precisamos que esses filhos não sejam pobres, não sejam não educados. Eles não estão falando de colocar dinheiro nas escolas e resolver a pobreza global. Eles estão falando que as pessoas inteligentes de hoje tenham mais filhos, os engenheiros, os cientistas, que eles tenham mais filhos e coloquem eles em seus colégios de elite para que eles possam lidar com esses problemas daqui. As pessoas que estão entrando nesse trem de longo prazismo são super abastadas. Você tem Elon Musk, Peter Thiel, Mark Andreessen, Ian Tallon. Se eu dissesse FTX, SBF, de que estaria falando? Isso é sobre o quê? Quem viu as notícias essa semana? Umas 2 semanas atrás. Criptomoedas. Então, SBF, Sam Bankman-Fried, longo prazista. Longo prazista que investe sua carreira em encontrar um trabalho que ele possa ganhar a maior quantidade de dinheiro e para introduzir todas as organizações que são caridades, organizações e não caridades, que estão lidando com isso, que é ganhar o máximo de dinheiro para canalizá-los a esses problemas, a resolver esses problemas. Ele é um longo prazista. Já são 8 da noite, vou parar por aqui, mas na próxima semana queremos falar sobre o que iniciou o longo prazismo. E é algo chamado altruísmo eficaz. O que é altruísmo? É a preocupação desinteressada e abnegada pelo bem-estar de outros. O movimento de altruísmo eficaz começou na década de 2000, começando na Universidade de Oxford de um par de filósofos, e o que queriam fazer era elaborar a forma mais efetiva de beneficiar a humanidade ao doar. Então, usaram matemática, tudo quantificado. Tudo isso sobre o futuro e o número de populações em potencial. Tem tudo a ver com matemática e descobrir probabilidades
E é, na verdade, um monte de adivinhação, mas não importa. Eles usam equações matemáticas que não posso nem imaginar, mas eles usam a matemática para determinar qual é a forma mais efetiva de beneficiar a humanidade. Vou dar um exemplo. Você tem uma instituição de caridade, como a Fundação Make-A-Wish. Faça um desejo. E a pequena Amy está com câncer. Então ela faz um desejo. Ela quer ter aquele dia de princesa, então eles juntam todo o dinheiro, ela compra uma fantasia. E alguém vem vestido com essa personagem, talvez eles vão à Disney, sabe? São algumas coisas que podem custar $10.000 ou algo entre $5.000 e $10.000. Então você fez uma criança que está passando por uma experiência traumática se sentir bem. Enquanto que o altruísmo eficaz vai dizer não, vamos fazer as contas e dizer a quantidade de dinheiro que temos que investir em mosquiteiros no terceiro mundo, então vão comprar vários mosquiteiros para pararem a malária, etc. Suas intenções começaram bem, altruísmo eficaz. Como fazer o maior bem? Conforme cresceu, o que fizeram foi que houve muitos grupos de pesquisa que se desenvolveram a partir desse primeiro grupo. Um deles se chama 80.000 horas. E 80.000 horas é sobre a quantidade de tempo que você vai perder na sua profissão. Você é então uma pessoa jovem, você vai para a universidade e eles vão te orientar. Você quer fazer o bem maior para a humanidade? Então você não tem que fazer caridade. Por que você não se une a Wall Street, em que você pode ganhar muito dinheiro e enviá-lo, ou porque não tem um trabalho para uma empresa petroquímica? Então encontre a profissão que paga melhor para você beneficiar a humanidade. Então, a 80.000 horas é uma organização um tanto quanto grande. O movimento altruísta eficaz, no momento, detém aproximadamente 46 bilhões de seus cofres prontos para ajudar. Então, não é uma coisa pequena. Tem grandes doadores que a mantém funcionando e outros. Deixe-me mostrar-lhes alguns nomes. E você pode dizer pelos seus... Instituto Future of Life, Futuro da Vida, Futuro da Humanidade, Instituto Risco Catastrófico Global, Centro de Estudos para Riscos Existenciais. Eles têm todos esses institutos, a maioria deles, ou vários deles, estão conectados com a Universidade de Oxford, de Cambridge. Tem seu próprio, os Estados Unidos têm seu próprio. Clica no Instituto Future of Life. Esse foi fundado por Ian Talley, um dos grandes. Creio que foi o bilionário que começou o Skype, mas há também o Elon Musk e Peter Thiel que colocaram muito dinheiro nessas instituições. Do altruísmo eficaz saiu o longo prazismo. E o perigo disso é, não vamos colocar aqui nossas prioridades, vamos colocar aqui. Então, se você é alguém que sempre quis ir para Marte, o que você vai poder fazer agora? Você tem boas razões para fazê-lo. Você está salvando a humanidade. Você está fazendo o melhor para a maioria das pessoas. Não importa se houver uma inundação no Paquistão, uma guerra na Ucrânia, são só gotinhas. É triste, mas o maior bem tem a ver com lidar com esses problemas. E especialmente isso. Tem dinheiro entrando aqui. O aquecimento global não é um problema que se trata somente do que estamos experimentando hoje, as inundações, furacões, queimadas, essas coisas não vão nos dizimar. O aquecimento global só é um problema quando perde o controle. O efeito estufa descontrolado
Então, as pessoas se destinarão, as pesquisas se destinarão a isso também, a nos tirar do planeta antes de que essas coisas aconteçam. Coisas aonde queremos entrar. Na próxima semana, quero que voltemos e vejamos a filosofia e a ideologia que começaram mesmo antes do altruísmo eficaz. O que acarretou isso? O que está no centro de suas crenças que acarreta o longo prazismo? É uma religião no sentido de que faz as pessoas se sentirem moralmente boas. É a religião que você tem quando você tira Deus da história. Você tem algo para te dar propósito e você vai estar contribuindo ao bem da humanidade. Estou falando de humanidade porque o altruísmo eficaz é um movimento ateu, amplamente branco, amplamente masculino, amplamente elitizado. E quando falamos do ateísmo e vimos todos os problemas com o sexismo, o novo ateísmo tem os mesmos problemas. Então queremos olhar para a ideologia e filosofia que trouxe isso à tona. Isso será um ponto. Também queremos olhar mais perto a inteligência artificial geral e ver o que faz a inteligência. O que é inteligência? Porque somos as pessoas que deveriam saber. Podemos não ser cirurgiões famosos, cientistas inteligentíssimos, mas nós sabemos como os seres humanos são feitos e devemos entender a inteligência. Então queremos dar uma olhada nisso e a outra coisa que queremos ver são esses bilionários. Entendemos o trumpismo, precisamos entender o muskismo e todo esse longo prazismo é somente puro capitalismo, na verdade. Porque se você sair do planeta aqui, o que você vai ter lá fora no universo? É o sonho libertário. Longe das restrições dessas leis e desses regulamentos governamentais. Então, uma toca de coelho cheia de buracos que queremos cutucar para tirar uma foto para ver o que tem lá dentro, lá fora no mundo secular. O que está pegando o mundo de surpresa tem sido um trem lento, mas que tem começado a ficar mais rápido. E uma vez que você vê isso, você não consegue não ver, porque está nas notícias o tempo todo. Mesmo quando vimos isso essa semana com o colapso das criptomoedas, foi uma troca. Está muito conectado com esse movimento de altruísmo eficaz e longoprazismo. Alguma pergunta? Algum pensamento? Valeria a pena se nós víssemos algo durante a semana, antes da próxima aula, algo que você nos recomenda ler ou buscar? Ok. Procurem no Google longo prazismo. Podem também pesquisar sobre altruísmo eficaz. Tem muito material. Em seu tempo livre, não vai lhes soltar informação. Vocês vão ver a conexão. Quando falamos de não se aprofundar demais, é um aviso. Só esteja consciente para não se imergir completamente nisso. Mas sim, se você der uma olhada, é coisa que temos fontes sólidas. Muitas delas, a maioria delas é de esquerda. E mesmo bons jornalistas veem que o longo prazismo terá resultados benéficos. Há alguns que veem problemas
mas não todos. Alguns deles são um pouco céticos, mas é um tanto quanto entranhável toda essa ideia de fazer o bem maior. Faz sentido matemático. Então, fiquem espertos se vocês... Ok, eu vou dar para vocês um par de nomes. William McCaskill. Talvez eu escrevi errado. Eu escrevi McCaskill. E Toby Ord. Deixa eu checar de novo. Ele é um australiano. Ok, sim, Toby Ord. Deixem-me mostrar-lhe 2 livros. Não estão dizendo para vocês comprá-los, só para saberem deles. Este daqui é chamado O Precipício. Toby Ord escreveu em 2015 e é todo sobre esses riscos existenciais e que agora estamos nesse precipício. O futuro da humanidade está no nosso tempo de vida presente. Vocês podem ler sobre isso. E seu companheiro, e quando digo companheiro, observem o site onde eu tirei isso. Esse é o site do 80 mil horas. São eles que estão promovendo esse livro. E o outro livro é... Funcionou. O que devemos ao futuro? Uma visão de 1 milhão de anos, do William McCaskill. O que devemos ao futuro? O que devemos ao futuro é um livro que foi lançado esse ano. É o livro que pretende vender essa filosofia. Então, ele é um pouco mais atenuado para o consumo público. McCaskill e Hilary Greaves escreveram uma nota de reflexão em 2019 sobre longoprazismo. Quando falamos sobre longoprazismo, há graus variáveis e eles acreditam em longoprazismo forte, o que se torna sua maior prioridade. A prioridade de hoje é lutar contra os riscos existenciais e se preparar para o futuro. Priorizar isso sobre qualquer coisa que acontece no mundo. De fato, alguns desses filósofos dirão que sua primeira, segunda, terceira e quarta prioridade na lista. A 50ª prioridade é entender a inteligência artificial geral e depois você começa a se preocupar com fomes, inundações e todo o resto. Então essas são 2 pessoas em que vale a pena dar uma olhada. Além de longoprazismo e altruísmo eficaz. Graham, você poderia terminar com a oração para nós hoje? Querido Deus, obrigada pelas horas sabáticas que despontaram sobre nós, obrigada pelas bênçãos que temos de entender através de informação verdadeira, seu plano de salvação para as pessoas deste mundo, para todos. Estamos agora analisando esse conhecimento sobre o ateísmo e pedimos por entendimento mais profundo ao estudarmos esse assunto. Abençoe a anciã Terry em suas apresentações, ao ela desdobrar perante nós com essas questões que estamos aprendendo, funciona. Como? Nos ajude a compreender os conceitos com que o ateísmo lida e como se relacionam conosco e com as pessoas no nosso tempo. Oramos por maior clareza, enquanto Jesus continua derramando sua palavra em nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.